Olá pessoal, aqui é a professora Márcia da disciplina de Biologia e hoje a aula será sobre divisão celular e gametogênese, certo? Então a divisão celular ela acontece em dois processos, mitose e meiose. A mitose ela é uma divisão equacional, ou seja, ela vai gerar células com a mesma quantidade de cromossomos. Então, se eu tenho uma célula diploide, essa célula vai formar duas células também diploides. Se eu tenho uma célula haploide, essa célula haploide vai formar duas células também haploides. Já no caso de meiose, primeiro ela é reducional e depois ela é equacional. No caso da reducional, ela é uma célula diploide, vai formar duas células haploides. É chamado reducional porque reduz o número de cromossomos. E equacional porque essa célula haploide, cada uma delas vai dar origem a duas células que são também haploides. O ciclo celular. O ciclo celular, ele antecede pelo período de intéfase. A intéfase é o período de preparação para que ocorra a divisão celular, certo? Então, essa preparação ela é feita em fases do período G1, do S e do G2. No período G1, eu vou ter o crescimento da célula e uma intensa atividade proteica. No período S, onde vai ocorrer a duplicação do material genético, que é do DNA, e no período G2 eu vou ter o crescimento e o amadurecimento dessa célula para que ela realmente entre no período de divisão. Então, aqui ó, vocês observam que é toda a preparação e aqui é mostrando as fases de uma divisão mitótica, ok? Então, ó, a mitose ela é considerada um processo equacional. Equacional quer dizer que vai gerar células com a mesma quantidade de cromossomos, como vocês observam aqui na imagem. Didaticamente, ela é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada etapa dessa. No caso da prófase, quais são os eventos principais? Eu vou ter a duplicação e a condensação dos cromossomos, certo? Eu vou ter o início da formação das fibras do fuso e o desaparecimento do núcleo celular para que comece o processo de divisão. Na metáfase, eu vou ter a fibra do fuso maior, que são essas linhas que vocês verem aqui, e os cromossomos eles estão localizados na região equatorial da célula, ou seja, vão ficar na placa equatorial, bem no meio da célula. É nessa etapa que os cromossomos ficam melhor para visualização. Então, quando os cientistas eles querem estudar uma doença causada por cromossomo, ele sempre procura estimular as células para que elas fiquem na sua divisão no período de metáfase, que é o período que melhor vai ser visto os cromossomos para serem estudados. Na anáfase, eu vou ter o encurtamento das fibras do fuso e os cromossomos homólogos eles vão ser separados em cromatídeos irmãs que vão seguir para os polos da célula. Na telófase, que é a última etapa da divisão celular por mitose, eu vou ter esse estrangulamento aqui, que é chamado de início da citocinese, que é o local onde vai ocorrer a divisão em duas células. A reconstrução dos envoltórios nucleares, porque a célula já está pronta para se dividir, e os cromossomos eles vão ser descondensados. Então, aqui embaixo vocês observam que já existem duas células, então ocorre a divisão, e essas duas células formadas, elas têm a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. O controle celular. As nossas células, elas controlam as suas divisões no intuito de nos proteger contra doenças, por exemplo. Então, tem o ponto de checagem, que é onde, quando ocorre a duplicação do DNA, a célula ela checa se aquela duplicação está correta, senão ela para o processo de divisão. E também existe a morte celular, que é a apoptose.
Essa apoptose, gente, é quando uma célula ela se divide de forma errada, essa célula ela é fagocitada por uma célula boa, então ela é ingerida por uma célula boa para que ela não continue se dividindo, certo? É uma defesa natural do nosso organismo. Quando isso não ocorre, a célula pode sofrer necrose, então o tecido necrosado são células que se dividiram de forma errônea e continuaram se dividindo, certo? Então, isso pode caracterizar uma doença que é popularmente conhecida como câncer. No caso da meiose, eu vou ter a meiose 1, que ela é reducional, ou seja, vai reduzir o número de cromossomos da célula, e vai ter a meiose 2, que é equacional. No final da meiose, eu vou ter 4 células filhas, que são haploides. Aqui eu coloquei algumas características da meiose, então ela vai reduzir o cromossomo pela metade, ela vai formar as células reprodutoras, que no caso é o espermatozoide e o ovócito secundário. No final eu vou ter 4 células haploides, que foram originadas de uma célula original diploide, certo? A meiose ela vai permitir a variabilidade genética dos organismos, porque a gente sabe que quando eu tenho fecundação de ovócito com espermatozoide, eu tenho variação de características que é observada na reprodução sexuada. E ela é dividida didaticamente em 2 etapas, meiose 1, que é reducional, e meiose 2, que é equacional. Na meiose 1, didaticamente, ela é dividida em 4 etapas, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Vou explicar os eventos principais de cada uma delas. Na meiose 1, a prófase 1 é a que mais demora, então, didaticamente, ela é dividida em esses 5 eventos aqui. Eu tenho o leptóteno, que no caso vai ter a duplicação dos cromossomos e a condensação dos mesmos, certo? Zigótomo, onde eu vou ter os cromossomos homólogos que vão juntar, junção de cromossomos homólogos formando esse complexo aqui. Paquiteno, eu vou ter a troca de material genético que vocês vão encontrar no livro como crossing over. O local onde ocorre esse material genético é chamado de quiasma. E a troca vocês observam aqui, ó, no período de diocinese. Então, na metáfase, eu vou ter os cromossomos mais bem visíveis, que estão localizados na região equatorial da célula, e as fibras de fuso bem visíveis. Na anáfase, esses cromossomos homólogos eles vão se separar e vão para as extremidades da célula, certo? Seguem para as extremidades. Aqui na telófase 1, eu vou ter a divisão dessa célula diploide em 2 células haploides, ok? 2 células haploides. Na meiose 2, ela é equacional, ou seja, aquelas células haploides, cada uma vai dar origem a 2 células também haploide. Então, na prófase 2, eu vou ter a formação da fibra do fuso, para que comece o processo de divisão. Na metáfase 2, eu vou ter os cromossomos na região equatorial da célula e as fibras de fuso bastante visíveis. Na anáfase 2, eu vou ter que esses cromossomos vão se separar em cromatídeos irmãs e vão seguir para a região dos polos da célula, certo? Cada célula dessa na telófase 2 vai se dividir, formando 2 células também haploides. Aqui eu coloquei um quadro comparativo entre mitose e meiose, certo? Não vou ler para não ficar cansativa a aula, mas depois vocês dão uma olhadinha nas principais diferenças entre elas. E aqui a gente parte para a gametogênese. Gênese significa formação, então aqui gametogênese é a formação dos gametas, certo? Didaticamente, essa formação é dividida em 3 etapas, que é a multiplicação, o crescimento e a maturação, ok? Quando é a formação do espermatozoide, a gente tem a espermatogênese. Quando é a formação do ovócito secundário, a gente tem a ovulogênese. Coloquei aqui de uma forma resumida. Aqui embaixo está mostrando a fecundação de um espermatozoide com um óvulo, que vai formar o zigoto, certo? E aqui em cima, como ocorre a formação do ovócito secundário e dos espermatozoides, que eu vou explicar para vocês na próxima imagem. Então, a espermatogênese.
A espermatogênese ela ocorre no túbulos semiféricos, ok? Nesse túbulos semiféricos eu vou encontrar células precursoras que estão chamadas de espermatogênese. A produção dos espermatozoides começa no período da puberdade masculina e segue até o momento da morte do homem. O homem ele produz espermatozoide continuamente. Então, essas células precursoras vão gerar os espermatócitos primários, que também são diploides. Esses espermatócitos primários eles sofrem diferenciações, formando espermatócitos secundários, que são haploides, que formam a espermatide. Essa espermatide é praticamente o espermatozoide, só que ainda vai sofrer algumas diferenciações, porque como vocês estão vendo aqui embaixo, o espermatozoide ele tem características próprias, como por exemplo a formação do flagelo, que é a cauda do espermatozoide. Então, o que vai permitir que o espermatozoide chegue até o ovócito secundário e ocorra a fecundação é justamente a formação desse flagelo. Esse flagelo ele é formado pela organela celular, que é o centríolo, e ele é coordenado pela mitocôndria, que fornece energia para os movimentos flagelados. Na cabeça do espermatozoide eu encontro o núcleo, onde tem o material genético do mesmo, e os agrossomos, que ele é formado pelo complexo de Golgi. Na ovulogênese, aqui ó, ovulogênese, que é a formação do ovócito secundário, eu também tenho 3 etapas didáticas, que é a multiplicação, o crescimento e a maturação, certo? Lembrando que a ovulogênese ele é controlado pela ação de hormônios. Então, eu vou ter hormônios que vai controlar esse processo. Aí, olha, a célula precursora é a ovogônia, que ela é uma célula diploide. Esse processo ele vai começar ainda no período gestacional. Então, a menina, ainda quando ela está se gerando, ela vai começar o processo de formação dos seus ovócitos. Certo? Então, o que vai acontecer? Essa formação ela ocorre nos folículos ovarianos dentro do ovário. Então, as ovogônias, elas vão se transformar no ovócito primário, que vai até a fase da prófase 1 e paralisa. Então, isso daqui só vai voltar a se dividir quando a mulher está no período de puberdade. Quando ela entra na puberdade e sofre a primeira menstruação, que é a menarca, esse processo continua. Então, esse ovócito primário, ele sofre a ação do hormônio folículo estimulante, que é liberado pela hipófise, para que ele consiga amadurecer. Então, o ovócito secundário, ele se encontra onde? No folículo ovariano, dentro do ovário. Ele sofre a ação do hormônio folículo estimulante, amadurecendo. Quando ele amadurece, ele forma esse glóbulo polar que se regenera. Então, ele sai e fica só o ovócito secundário. Esse ovócito secundário, ele é liberado no processo de ovulação, juntamente com esse líquidozinho viscoso que é o corpo lúteo, certo? Quando ocorre a penetração de um espermatozoide no ovócito secundário, que fica lá, esse ovócito fica na tuba uterina, esperando que a mulher tenha uma relação sexual para que ocorra a fecundação. Se ocorre a fecundação, forma um óvulo, que vai se transformar em um zigoto e segue para o útero para dar início ao processo gestacional. Se não ocorre a fecundação, esse ovócito secundário se degenera e a mulher menstrua, ok? As células-tronco. As células-tronco, elas podem ser embrionárias ou adultas. Já estudamos e sabemos que as células-tronco são células totipotentes, capazes de se dividir em qualquer célula do nosso organismo. Então, aqui, ó, essas células-tronco, elas podem se transformar em células de tecido epitelial, em células dos neurônios, em células sanguíneas, entre outros. Aí o livro de vocês também traz as células-tronco totipotência induzida, que são células comuns que são expostas a ações virais para que possam se tornar células-tronco, ok? São técnicas caras, mas que dependendo do tipo de doença que seja estudado para que eles consigam a cura, vale a pena fazer esse procedimento em laboratório. Então, o que é que vocês têm que saber de divisão celular? O conceito geral,
as diferenças principais entre mitose e meiose e um pouquinho assim do que acontece em cada fase daquela, ok? Da gametogênese, onde ocorre, no caso da espermatogênese, vai ocorrer nos túbulos semiféricos, e na ovulogênese vai ocorrer aonde? No folículo ovariano, ou seja, dentro dos ovários, ok? Aí, no caso da ovulogênese, vocês tinham que entender que ela tem início ainda no período gestacional, depois ela para e prossegue quando a mulher entra no seu período de puberdade, certo? Isso daí é o básico. Assistam a aula mais de uma vez. E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus. Forte abraço.